Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. Professor Léo Garcia aqui com vocês. Hoje nós iremos fazer uma revisão sobre juros simples e juros compostos. Para você que está vendo esse vídeo, vem comigo, porque a aula está começando agora. Para falarmos de juros simples, precisamos compreender alguns termos importantes da matemática financeira. O primeiro termo que precisamos saber é o que é o capital, que é representado pela letra C, ou principal, que é representado pela letra P. Os dois são a mesma coisa. Então, o capital é uma quantia empregada em uma operação financeira durante um período de tempo. A segunda coisa que nós precisamos saber é o tempo. O tempo é representado pela letra T em minúsculo, é o período de duração da aplicação financeira ou da operação financeira. Outra coisa que precisamos saber é juros, representado pela letra J. É o valor em dinheiro de uma porcentagem em relação ao capital durante um tempo. Vamos saber também o que é taxa de juros, representado pela letra I minúscula, certo? É uma porcentagem em relação ao capital durante um período de tempo. E, para finalizar, o último termo é o montante, representado pela letra M maiúsculo, que é o valor final de uma operação financeira. Neste valor estão contidos o capital e os juros, ou seja, montante é igual a capital mais juros. E aí, gente, juros simples, na verdade, é um percentual que é aplicado apenas sobre o valor inicial, que no caso é o capital. Geralmente, o juros simples ele é usado em situações de curto prazo, porque em situação de longo prazo é um outro tipo de juros que nós vamos ver nas próximas aulas. São os juros compostos. Podemos definir juros simples como rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, essas três situações elas se encaixam perfeitamente em juros simples. Então, juros simples, nós temos aqui, que é o juro igual a capital vezes taxa vezes tempo, o conhecido e famoso J-CIT. E o montante M igual a capital mais juros. O montante é o valor final da operação. Nesse valor final vai ter o valor principal, que é o capital, e os juros. O próximo exercício diz assim: Pedro fez um empréstimo em um banco de R$ 10.000 a uma taxa de 4% ao bimestre durante 2 meses. Então, vamos tentar identificar algumas coisas. R$ 10.000 representa o quê? R$ 10.000 representa o capital. Uma taxa de 4% ao bimestre representa o quê? Já está dizendo o nome, taxa, né? 4%, 2 meses, está na cara que é o tempo, né, gente? Para nós resolvermos esse problema, nós precisamos compreender aqui a taxa e o tempo. Na realidade, a taxa e o tempo, eles devem estar na mesma unidade. Eles devem estar na mesma unidade. Como assim? Veja bem, que aqui a taxa está ao bimestre. Um bimestre são 2 meses. E aqui ao tempo está em mês. Ou eu transformo essa taxa que está ao bimestre em mês, ou eu transformo esse mês em um bimestre, em o que corresponde ao período de um bimestre. Se nós fôssemos transformar a taxa em mês, seria 4% em 2 meses. Então, em um mês, nós teríamos 2%. Então, 2% ficaria ao mês. Aqui, na verdade, 2 meses
corresponde a um bimestre. E aí a gente escolhe aonde a gente quer transformar, tá bom? Agora nós podemos resolver a questão. Nós vamos dizer que J é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Bom? Os juros eu não sei quanto é. O capital, eu sei que o capital é 10 mil. Né? Então, vou substituir o C por 10 mil. A taxa, eu sei que a taxa é 4% ao bimestre ou 2% ao mês. Certo? Eu vou trabalhar com 2% ao mês. Colocar 2 sobre 100. Algumas pessoas optam por transformar essa taxa que está em percentual em uma taxa unitária e correspondem a 0,02. Olhe, pessoalmente, eu acho que só vale a pena você transformar a taxa percentual em uma taxa unitária se os valores que você vai ter aqui para substituir entre capital e tempo não tiver zero. Se tiver zero, não vale a pena, porque você pode cancelar os zeros, como nós vamos fazer agora. Vou cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, vezes o tempo, no caso aqui vai ser 2 meses. Por que 2 meses? Porque eu trabalhei com a taxa ao mês, tá bom? Se eu tivesse trabalhado com a taxa ao bimestre, seria um período. Então agora ficou fácil, né, gente? Juro é igual 2 vezes 2 dá 4. Coloquei aqui, foi 100 mil, não foi, gente? Feita a correção, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 100 vai dar 400. Então, nós teremos juros de R$ 400. Mas a questão, ela não pergunta só os juros, né? Ela pergunta quanto foi o montante. Aí você vai dizer que o montante é igual ao capital mais os juros. O montante vai ser 10 mil mais os juros, que é 400. O montante vai ser R$ 10.400. Essa questão diz o seguinte: qual o montante de um capital de R$ 800 aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses? Durante 5 meses, tá bom? E aí, pessoal, nós poderíamos fazer da mesma forma que nós fizemos na questão anterior. Mas se nós pudéssemos encontrar uma forma mais prática, seria melhor. Então, vamos fazer aqui algumas considerações, certo? Fazer aqui uma observação. Por exemplo, eu sei que o montante é o capital mais os juros. Então, o montante vai ser o capital. Quem é o juro? Observe que os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, nós podemos substituir aqui, que ficaria capital vezes taxa vezes tempo. Observe que você tem dois termos aqui, ó. O capital e o capital vezes mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, você poderia fazer o seguinte: você poderia. O que é que está repetindo nesses dois termos? O C. Então, você coloca o C em evidência. E o que é que você faz agora? Você pega cada termo que você tem aqui e vai dividir por C. C dividido por C dá 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Mais na divisão dá mais. C vezes I vezes T, certo? Dividido por C, ou seja, C dividido por C é 1. E 1 vezes I vezes T é igual a I
vezes T. Toda vida você vai precisar fazer essa conta? Não, você vai precisar apenas compreender isso aqui. Isso aqui, pessoal, é a fórmula para você ir direto no montante. Tá certo? É a fórmula para você poder ir direto no montante. Então, nós poderíamos pegar essa conta aqui e começarmos a coletar as informações. Por exemplo, nosso capital aqui seria R$ 800. A questão está dizendo que é juros simples. A taxa é 2% ao mês. E o tempo são 5 meses. São 5 meses. O que você vai fazer? Você vai apenas substituir os valores, tá bom? Então, ele pergunta qual o montante. Nós não sabemos o montante. Vamos descobrir. Então, nós vamos dizer que o montante é igual ao capital, que é 800, que multiplica 1 mais a taxa. Detalhe, pessoal, que essa taxa aqui, ela já não é mais recomendável se nós optarmos trabalhar dessa forma, dessa maneira, já não é mais recomendável nós trabalharmos com a taxa percentual, que é 2/100. Nós vamos ter que transformar essa taxa aqui, 2%, que corresponde a 0,02. Ok? 0,02 vezes o tempo, que são 5 meses. Nós vamos resolver o que está dentro do parêntese, né? Repete todo o resto. 800 que multiplica. Entre uma adição e uma multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então, repete o 1 mais 0,02 vezes 5 vai dar 0,1. Vai fazer essa conta aqui dessa forma. Você vai dizer que 0,02 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 0 é 0, com 1, 1. 1 vezes 0 é 0. No primeiro número, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. No segundo número, eu não tenho vírgula. Então, ao todo, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Da direita para a esquerda, eu conto 2 casas. 1, 2. E boto a vírgula. Por isso que dá 0,1. E agora, você resolve primeiro o que está dentro do parêntese e repete o resto, né? Pode até botar já aqui uma multiplicação. 1,1. E faz a multiplicação. 1,1 vezes 800. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 8 é 8. Baixa os 2 zeros. No primeiro número, eu tenho um algarismo depois da vírgula. No segundo número, eu não tenho vírgula. Então, ao todo, eu tenho um algarismo depois da vírgula. Da direita para a esquerda, eu conto uma casa e boto a vírgula. Então, 800 vezes 1,1 vai dar R$ 880. Seria o montante. Tá certo, gente? Na verdade, você tem que observar que a única coisa que você iria fazer o cálculo seria essa parte aqui. Tudo o mais, fora essa parte destacada de amarelo, é apenas explicação para você poder entender. O cálculo você ia direto para cá. E se muito quisesse, você poderia escrever isso aqui, para você poder se basear nas informações que você tem, para poder trabalhar. Então, seria trabalhar apenas, no máximo, com essas duas partes destacadas em verde e amarelo, certo? Isso seria o juro simples. Agora nós iremos falar sobre o juro composto. Iremos ver alguns exemplos sobre juro composto. Primeiro exemplo. Calcule o montante produzido por R$ 5.000 aplicado a taxa de 6% ao bimestre após um ano no sistema de juro composto. Considere 1,06 elevado a 6 igual a 1,4185. Bem, pessoal, então sempre lembrando que nós estamos trabalhando a juros compostos, tá bom? Então, calcule o montante, nós não sabemos o montante, certo?
A1 produzido por 5.000, que é o nosso capital. Aplicada uma taxa de 6% ao bimestre. O nome já está dizendo, é a taxa. 6% ao bimestre. Após um ano. Está dando aqui o tempo. Um ano. Bem, baseado nisso, nós vamos dizer que o nosso montante é igual ao capital e multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Bom? Então, o nosso montante que nós queremos descobrir vai ser o capital, que é 5.000, e multiplica 1 mais a taxa. Você preste bem atenção que a sua taxa e o seu tempo, eles têm que estar na mesma unidade. Tá certo? Aqui você está ao bimestre, aqui você está ao ano. Tá bom? Então, ou você transforma taxa em ano, ou transforma ano em bimestre, ou transforma taxa e ano, tudo em mês. Então, não importa. O que importa é que você tem que deixar tudo igual. Tá certo, pessoal? Você tem que deixar tudo igual. Então, eu achei mais simples transformar um ano em 6 bimestres. Levando em consideração que um bimestre são 2 meses, né? Então, você tem que lembrar que 6% é 0,06, viu, pessoal? Não é 0,6, tá certo? É 0,06. Porque é 6 dividido por 100, que vai dar 0,06. 0,6 vai dar 60%, ok? Então, você tem a taxa, que é 0,06, elevada ao tempo, que é 6. Montante é igual a 5.000 e multiplica. Ó, você vai resolver o que está dentro do parênteses e dá 1,06 elevado a 6. Perceba que a questão já me deu quanto é 1,06 elevado a 6, né? 5.000 e multiplica 1,4185 aproximadamente. Então, meu montante vai ser 5.000 vezes 1,4185, que vai dar aproximadamente R$ 7.092,50, certo? Esse seria o nosso montante. Chegamos ao fim e até a próxima aula, se Deus quiser e permitir.